Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, programa que é uma parceria do Jornal Estado de Minas, da TV Alterosa e do Portal UAI. O nosso convidado de hoje é o secretário de Obras e Infraestrutura da Prefeitura de Belo Horizonte, Leandro Pereira. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Este programa, como você sabe, ele tem 2 blocos que são exibidos aqui na TV Alterosa e um terceiro bloco que é exibido exclusivamente no canal do Portal UAI no YouTube. Então você já fica ligado, quando terminar o segundo bloco, você corre lá no youtube.com/Portal UAI. Secretário, um prazer ter a sua presença aqui para falar de um momento muito importante de Belo Horizonte, que virou um canteiro de obras, não é isso? Exatamente, né? Nós estamos com obras em todas as regionais de Belo Horizonte, obras de drenagem, obras de mobilidade, obras que trazem benefício para toda a nossa população. São quantas obras? A gente tem aproximadamente 300 interferências acontecendo na cidade, né? De obras de drenagem, como eu disse, de mobilidade, obras em encostas, obras em praças, todo esse conjunto de obras, dá em torno de 300 obras acontecendo. Como é que repentinamente surge dinheiro para fazer tantas obras assim? Uma cidade que vive reclamando, né, da falta de obras e de repente está com obra para todo lado. Como é que Olha, eu acredito que isso é muito fruto de uma estratégia que o prefeito Fuad montou, né? Então, o prefeito, assim que ele assumiu, ele trouxe uma equipe de monitoramento da execução dessas obras, ele trouxe um incentivo a mais na perspectiva de equipes e processos que foram montados para que a gente conseguisse tirar aquelas intervenções que ainda estavam em planejamento e colocar o campo, as obras em execução em campo, né? Na perspectiva de recurso, a Prefeitura tem recurso de financiamento, recurso interno, recurso do ROT municipal, que financia esse conjunto de obra que a gente está executando. Qual que é a estimativa assim, de investimento? Olha, a gente está investindo esse ano, exclusivamente, em torno de 1 bi 100. Mas o conjunto de obras deve estar girando em torno de 3 bilhões, né? Quando a gente pega todo o contexto aí de contratos que a Prefeitura vem realizando, vai dar em torno de 3 bilhões. É óbvio que esse investimento ele é plurianual, né? Então, esse ano vai ter em torno de 1 bilhão assim, de investimento. Mas quando o senhor diz 1 bilhão este ano, significa o quê? Que uma obra que vai ser concluída ou do que está sendo feito? Do que está sendo feito nesse ano, exatamente. Então, assim, as nossas execuções de obras, tem obras que a gente consegue concluir em 12 meses, tem obras que demoram 24 meses, outras obras são muito mais complexas, demoram 36 meses. Então, quando a gente pega esse conjunto de contratos, de intervenções que já estão sendo planejadas, que já estão sendo executadas, a gente chega num montante bem significativo. Nós estamos falando nesse projeto de obras que vão até fim de 2025, é isso? Ou 2026 também? Nós temos obra que vai até 2026, né? As obras de macro-drenagem, que são as mais complexas que a gente vai executando, ela tem um tempo de execução aí bem prolongado, né? Mas elas precisam ser iniciadas, elas precisam ter recurso garantido, que é isso que a gente está extremamente atento, né? Mas ela tem um período de execução que é significativo. Ainda sem entrar em muitos detalhes das obras, mas quais que são as mais rápidas assim e quais as que vão tomar até 2026? Bom, nós temos algumas obras de macro-drenagem que já estão concluídas, por exemplo, a Bacia B5, ela já está em funcionalidade para o ano de 2024. Bacia B5, para a turma lembrar, é a da Tereza Cristina. Isso, aquela que contribui ali para reduzir o alagamento da Tereza Cristina, né? Então, é uma obra de grande porte que a Prefeitura vem executando. Para esse ano de 2023, ela já tem a sua funcionalidade, a gente já observou já ela funcionando, inclusive, e ela se conclui em 2024. Né? Então, essa é uma obra importante ali para aquele setor. Nós temos uma obra, por exemplo... Dentro da lista é considerada uma obra rápida? Não, é porque ela já começou antes, né? Não, ela começou tem pouco tempo. Ela é uma obra de execução que foi feita numa perspectiva mais rápida mesmo, porque ela é um reservatório por gravidade, né, que a gente faz uma grande bacia de detenção com os muros de retenção da água. O espaço já estava liberado para executar a obra, então assim, é uma obra que foi mais fluida. Mas um exemplo de uma obra que é muito complexa é o reservatório profundo na região da Vilarinho, né? Então, ali na Vilarinho é uma preocupação que a gente tem. Nós temos 2 reservatórios profundos que, de obra de macro-drenagem, deve ser uma das mais complexas no Brasil. Daqui a pouquinho a gente fala dela. Uma coisa curiosa é que nós estamos com obras em andamento já nesse período que é o período de chuva. Embora elas tenham atrasado, mas nós estamos tendo episódios fortes aí, né? Tempestades em Belo Horizonte e tudo, né? O que o Belo Horizontino pode esperar dessa temporada de chuvas, considerando as obras que já foram realizadas?
Bom, nós estamos sob efeito do El Niño, né? Então, ele tem uma característica de longos períodos de estiagem, mas de chuvas mais intensas. E é o que a gente vem observando até então, né? Então, o período chuvoso para a gente começa em outubro, a gente já começa a mobilizar toda uma estrutura da prefeitura para acompanhar o período chuvoso, e a gente está chegando no final aqui de novembro, iniciando dezembro, com poucos eventos de chuva. Possivelmente agora em dezembro já começa a intensificar. E nessa perspectiva a gente tem intervenções que já foram realizadas, que diminuem o risco de enchente, principalmente na parte de drenagem e na parte de encostas, né? Lembrando que o risco geológico também ele causa transtornos para toda a nossa população. Sim, né? Daqui a pouquinho vamos falar de encosta. Mas então, aí, o que o Belo Horizontino vai ver? Por exemplo, tem uma imagem que está consagrada aqui na capital mineira, que é aquela imagem das ondas vindo no Ribeirão Arrudas, né, e alagando a avenida, enfim. Isso já vai ser parte do passado ou ainda vamos vivenciar essas cenas? Nós temos uma correlação entre a infraestrutura implantada e a quantidade de chuva que cai em determinado tempo. Então, essa é a correlação que ela precisa ser favorável. E o que a gente vem fazendo é aumentando a infraestrutura implantada. Então, para chuvas que são mais recorrentes, a infraestrutura que a gente implanta tende a reduzir o impacto dessas chuvas. Obviamente, com a chuva torrencial, igual a gente observou no ano de 2020, ou igual aquela que caiu no Rio Grande do Sul ou em São Paulo. Muito grave. É muito grave. A infraestrutura ela fica estrangulada. Mas a tendência é que, à medida que a gente implanta infraestrutura, a gente diminui o risco de inundação. Ou seja, é melhor torcer por uma chuva que caia permanentemente ali, mas de forma leve, do que aqueles grandes temporais que, de repente, inundam, alagam tudo. A probabilidade desses temporais acontecer, elas são sempre mais baixas, né? Mas a gente tem que estar preparado para as chuvas que são do dia a dia. E o que a gente vem observando é que a infraestrutura que já estava posta não estava suportando essas chuvas do dia a dia. Por isso tem que ser intensificada a infraestrutura existente. Eu te interrompi aquela hora, mas qual foi o resultado colhido lá na região da B5? Então, na B5 a gente tem ali uma bacia capaz de reter 273 milhões de litros d'água. Então, um volume muito significativo, né? Tem uma dimensão disso, porque é uma coisa gigante, né? É muito grande. Até dá para encher o quê, assim, sei lá, a gente tem essa noção? É muito difícil a gente esclarecer, assim, na perspectiva de noção, mas assim... É muita água. É muita água. A gente tem, para você ter ideia, infraestruturas que a gente vem fazendo tem 40 mil, 50 mil, 60 mil metros cúbicos de água que a gente reserva. Então, essa tem 270 mil metros cúbicos. É uma estrutura muito significativa. É óbvio que está dentro de um afluente importante do Arrudas, que é o córrego Ferrugem, né? E esse córrego Ferrugem é ele que tromba com Arrudas e fica causando aquele transtorno na Tereza Cristina. Então, a gente está retendo aquela água para evitar justamente esses transtornos. Acho que são 11 grandes obras de drenagem? São 11 grandes obras que a gente está fazendo em várias regionais da cidade. Além dessas, alguma outra que já vai ajudar a conter essas enchentes? Tem outra que já está numa fase assim, interessante? Tem. Para esse período de chuva, a gente concluiu uma bacia de detenção no córrego Jatobá, que fica ali no Barreiro. Ok. Então, nós temos duas bacias grandes, uma de 273, que é a B5, e uma outra de 70 milhões de litros d'água, que é justamente no Olaria Jatobá. Então, essas duas intervenções já trazem o benefício para esse período de chuva. E a gente está continuando com outras intervenções em outras regionais, né, para que a gente tenha em 2024 uma melhora da infraestrutura, 2025 melhoria de infraestrutura continuadamente. Agora, tem umas regiões que não estão sendo contempladas ainda e tem até placa na rua avisando para o motorista não passar lá, né, que é uma coisa curiosa, mas enfim, necessária, né? Essas regiões ainda não, por exemplo, tem placa ali na Prudente Moraes, perto do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral. Prudente Moraes ali sempre tem problemas. Joaquim Murtinho, né? Aquela placa exatamente ali, né? Aquela região ainda não está contemplada, como é que está ali? Ali houve um trabalho grande, né? De limpeza. Essas placas são fundamentais para que a gente comunique que há um risco. Então, isso faz parte do protocolo de Kyoto, que é o que a Prefeitura estabelece como diretriz para a defesa civil. Então, assim, é direito do cidadão saber que há um risco e dever do poder público avisar que há um risco. Então, eventualmente, quem conhece... Não ser surpreendido. Exatamente. Quem conhece a região já sabe que ali é uma área que em fortes chuvas não pode frequentar, mas quem não conhece pode se colocar em risco. Então, isso é um protocolo que a Prefeitura adota e é um protocolo internacional.
Mas ali em especial, né, não só ali, mas em outros pontos, nós estamos desenvolvendo projeto para aquelas áreas. Então ainda não temos obras, mas nós já estamos desenvolvendo projetos. Ali para Prudente de Moraes, para Francisco Sá, também tem episódios de inundação, lá é grave, na Silva Lobo, então tudo isso daí está sendo projetado para os próximos períodos. Né? Secretário, vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos falando de mais obras. A gente dá um intervalozinho aqui e volta já já. Estamos de volta com o Em Minas, hoje conversando com o secretário de Obras e Infraestrutura da Prefeitura de Belo Horizonte, Leandro Pereira. Lembrando que a íntegra dessa entrevista você lê na edição de amanhã do jornal O Estado de Minas. E essa entrevista também estará disponível no nosso canal do YouTube do Portal UAI, youtube.com/Portal UAI. Secretário, a gente está exatamente comentando que essas obras estão acontecendo agora nesse período de chuva e a chuva atrapalha a obra? Quando começa a chover, acontece o quê? Dificulta muito a execução de obra, principalmente se a gente precisar de fazer algum tipo de fundação ou trabalhar em áreas que podem eventualmente inundar, né? Então, esse período de chuva a gente diminui um pouco o ritmo, né? As obras elas se intensificam no período da seca, mas como a chuva ainda não aconteceu, a gente está aproveitando todo momento para intensificar justamente as obras que a gente está fazendo. Gera prejuízo, não? Terraplenagem, às vezes perde ou essas coisas? Não, geralmente não. Tem um planejamento, né? Então o pessoal já começa a estruturar, diminuir alguns tipos de serviços para que não tenha retrabalho. Vamos falar um pouquinho das áreas de risco, a gente raspou ali no primeiro bloco, né? Mas com foco em áreas de risco, o que está acontecendo? Bom, nós tivemos, em abril do ano passado, o prefeito Fuad ele lançou um programa para a gente trabalhar 200 encostas que já tinham sido mapeadas em toda a cidade, né? Então, esse período de 2022, 2023, o prefeito nos colocou essa condição de um compromisso para a gente mitigar o risco nesses espaços. Nós já concluímos mais de 210, então a gente já conseguiu estabelecer ali aquilo que tinha sido pensado anteriormente, né? Para que a gente reduzisse o risco de encosta. E tem outras 50, um pouco mais de 50 encostas que ainda estão em andamento, se a chuva nos aguardar um pouco mais, a gente acaba concluindo mais encostas. Então, é um programa muito extenso, envolve várias áreas de risco na nossa cidade, mas que estabelece muita segurança para as famílias que estavam anteriormente expostas a um risco geológico. E essa previsão é de quanto tempo para a gente conseguir solucionar isso? Isso é continuado, né? Então a cidade é muito viva, permanente, né? É permanente. Então assim, as pessoas infelizmente pode estar submetidas a risco, pode fazer um corte nas suas residências que se estabelece risco, a prefeitura vai mapeando esse risco e vai fazendo as interferências. Então assim, quanto mais infraestrutura, menor o risco. Isso é interessante porque eu já tenho uma certa idade, né? Então, assim, eu me lembro de muitas coberturas de deslizamento de encosta em Belo Horizonte. A situação era muito grave. Não chega nem perto do que é hoje. Assim, era muito grave a situação. Hoje, eu sinto uma certa tranquilidade, mas a gente sabe que tem áreas perigosas, né? Exatamente. A gente precisa o monitoramento é continuado. Nós precisamos monitorar continuadamente, a gente precisa treinar as pessoas para que elas reconheçam o risco e a gente precisa fornecer infraestrutura. Então, é isso que o prefeito Fuad nos pediu. Olha, vamos fornecer infraestrutura, vamos fazer um grande programa para que a gente traga mais seguranças para essas famílias, para que a gente tenha uma redução do risco geológico. Mas, certamente, continuadamente, a gente precisa estar urbanizando áreas que são carentes ainda de infraestrutura. Como é que se faz essa contenção de encosta? Tem de todo tipo, né? Vai depender muito do território que você está atuando. Tem muros que são simples, né? Onde é que você faz uma simples contenção para evitar que um talude ele possa ceder, e contenções que são obras extremamente grandes e complexas, né? O prefeito Fuad veio visitando, por exemplo, as obras do Mariano, que é uma pedreira lá do tempo da fundação da cidade, que precisava de ser ali trabalhada para garantir com quem
convive embaixo dessa pedreira ou quem está na crista dessa pedreira não seja exposto a um risco de deslizamento, desmoronamento. Essas áreas são áreas regularizadas ou são ocupações, são pessoas que estão morando sem autorização, por exemplo? Tem de tudo. Assim, é a cidade, né? A cidade como ela é, né? Então tem de tudo, tem em todas as regiões. Então Belo Horizonte tem uma topografia muito acentuada, então não é incomum encontrarmos áreas que têm um aclive muito grande ou que está em risco. Tem uma obra importante acontecendo na região leste, que é no Córrego Santa Inês, não é isso? Lá é o que está havendo? No Córrego Santa Inês, a gente está fazendo um canal paralelo exatamente desse córrego para a gente reduzir o alagamento ali na 710, naquele entorno... Na via 710, tá? Naquele entorno da 710 ali, tem algumas vias ali que ficavam alagadas. Então, a gente faz uma estrutura de macro-drenagem para a gente aumentar a fluidez daquele córrego. Em relação ao planejamento assim, da prefeitura, que outros desafios a cidade vai ter e que vai precisar investir em termos de prevenção de enchentes e prejuízos com chuvas? Bom, a gente precisa iniciarmos e concluirmos as obras que já estão em execução. Esse é um desafio que ele por si só é muito significativo, né? Mas, além disso, a gente já vem desenvolvendo outros projetos, igual você citou, na área do Leitão, para que a gente diminua as inundações nessas áreas. Então, assim, a gente precisa ter uma perspectiva de atuação continuada. Então, há uma percepção que a gente ficou muitos anos sem investir nas obras de drenagem, né? Então, assim, a agenda da cidade não era a agenda do clima, a agenda de chuva, né? Aí a gente começa a intensificar essas intervenções, mas isso precisa ser continuado. A gente precisa continuadamente garantir recursos financeiros para que a gente faça essas infraestruturas e aumenta a resistência e resiliência da cidade. A gente precisa falar de mobilidade, que é muito importante, mas tem uma obra que eu acho que é meio de transição, é Praça das Águas? Tem Praça das Águas. Que é lá na Cristiano. Isso. Porque lá tem uma obra de mobilidade, mas tem essa obra que é de saneamento e drenagem. De drenagem, Explica pra gente essa obra da Praça das Águas. Ali é um complexo, né? É um complexo. Nós temos ali na Praça das Águas... complexo e é um complexo. Exatamente. Porque ali é danado. A Praça das Águas, o que a gente está dizendo, né, que a gente chama de Praça das Águas, é uma confluência de dois córregos. O córrego Pampulha, que vem ali da própria Lagoa da Pampulha, chega ali em frente a 1º de Maio, e o córrego Cachoeirinha, que é aquele que corre na Bernardo Vasconcelos. Ali é grave também. Ali é grave. Então, esses dois córregos, eles se encontram e o que tinha sido planejado no passado, desse encontro desses córregos, havia um conflito entre eles. Então, eles trombavam entre si. E isso acontece comumente em toda a cidade. E aí, o que a gente está fazendo? Nós estamos criando uma estrutura, que é essa Praça das Águas, para que esse conflito ele seja reduzido, para que não haja esse conflito. Tá. Então, essa é a Praça das Águas que a gente está fazendo. Para além disso, nós estamos fazendo uma grande obra de macro-drenagem do córrego Pampulha, fazendo um canal paralelo ao existente. Então, quando você passa na Cristiano Machado, você consegue ver assim, né? Se você estiver indo para o centro, à sua esquerda tem um canal aberto do córrego Pampulha, você consegue ver o córrego lá correndo. Nós vamos fazer um outro canal ao lado dele, vai passar por baixo da Cristiano Machado, nós vamos tamponar, obviamente, para melhorar a fluidez desse córrego. Dá mais vazão para essa água. Exatamente. Aí ele sai na Praça das Águas. Depois ele vira o córrego do Onça, que vai correr ali no Ribeiro de Abreu, e nós estamos fazendo um parque linear no Ribeiro de Abreu para que a gente não tenha ali inundações ao longo desse córrego. Então, assim, ali é um complexo mesmo de obras que a gente está fazendo. Vamos aproveitar que falamos de Cristiano Machado, porque tem várias obras de mobilidade ao longo da Cristiano, né? Exatamente. Vamos começar por ali mesmo, ali perto tem ali um shopping e a catedral que está sendo construída, e ali tem um gargalo gravíssimo ali do trânsito, né? Nós temos ali três obras de viadutos e trincheiras na Cristiano Machado, né? São as que são necessárias fazerem, porque ali tem um trânsito muito intenso, né? Em frente à catedral, em frente ao shopping estação, nós vamos fazer uma trincheira, né? Então, quem estiver indo para o aeroporto ou estiver indo para Vetor Norte, da região metropolitana, cidade administrativa, Santa Luzia, tudo. Eles vão passar numa trincheira livre. Quem estiver indo para o bairro ou acessar, fazer os retornos para Venda Nova e etc., vai passar nas pistas laterais, né? Esse é um projeto que já está em fase final de conclusão, possivelmente em abril, maio, a gente já deve estar executando essa obra. Um pouco mais
indo no sentido centro, nós temos ali a Valdomiro Lobo, né? É uma obra que ela já tem cara já, né? Assim, você já consegue observar o viaduto. Nos próximos dias a gente já deve atravessar toda a Cristiano Machado, né? No bairro Guarani ali. No bairro Guarani. Isso. Então a obra que já está em execução, está indo bem, a gente deve entregar ela em 2024, certamente. A gente, continuando no sentido centro, nós temos exatamente na Sebastião de Brito, que é onde é que a gente estava comentando desse complexo, né, que além de um complexo de drenagem, vai ser um complexo também de mobilidade. Então, para que a gente permita ali as pessoas que têm aquele gargalo por causa do metrô, né, com quem está subindo ali na Cristiano Machado, você tem um estrangulamento de pista, então a gente vai melhorar esse estrangulamento de pista, vai fazer um viaduto, fazer todos os contornos ali. Secretário, infelizmente temos que terminar essa parte do programa que vai ao ar na TV Alterosa, mas o nosso papo sobre essas obras continua no canal do YouTube do Portal UAI. Então, para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência aqui na TV, mas segue com a gente, acessa aí youtube.com/Portal UAI. Secretário, já nos falamos novamente. Obrigado pela sua audiência. Até semana que vem. Terceiro bloco do Em Minas de hoje, conversando com o secretário de Obras e Infraestrutura da Prefeitura de Belo Horizonte, Leandro Pereira. Secretário, nós estamos falando ali das obras de viadutos e tudo na Cristiano Machado, e é curioso lembrar que quando aquela via foi criada, foi batizada de linha verde. Verde porque deveria ser uma pista livre em direção ao aeroporto de Confins. Mas tanta coisa aconteceu que ficou como está, né? Exatamente, né? Aí a gente tem que ter clareza, né? Porque a gente, ao investir na mobilidade, a gente traz um benefício direto para a população que acessa aquele vetor norte, né? Esse complexo de obras que a gente está estruturando vai reduzir o tempo de viagem, no horário de pico, obviamente, em 20 minutos, né? Então as pessoas... 20 minutos? 20 minutos por cada pessoa, né? Isso em que trecho? No trecho, do centro até na saída ali para Santa Luzia, né? Até ali no encontro ali da Cristiano Machado. Então a gente faz a simulação, né, do trânsito que é existente com o trânsito que virá a ter com as obras que a gente está fazendo, a gente tem essa redução do tempo de viagem, né? Isso parece pouco, mas isso salva um passageiro de perder um avião em Confins, ou o trabalhador que quer chegar mais cedo em casa, no fim do dia, né? O benefício é grande, né? Porque isso é diário, né? Então é 20 minutos por dia, em 3 dias você já ganha 1 hora de viagem. 1 hora de viagem. Ida e volta, inclusive, então você precisa até menos. No sentido centro também vai haver uma redução de tempo? Nos dois sentidos, né? Então o benefício vai para os dois sentidos, né? Então... No total nós estamos falando de quantos elevados, quantas alças, somando esse conjunto de obras da Cristiano? Eu acho que vai dar em torno de 6 elevados, né? Porque você tem que pensar na estruturação de todos os movimentos possíveis, de quem vai para o bairro, de quem vem do bairro, de quem está na Cristiano Machado e quer acessar o bairro, de quem está no bairro e quer acessar a Cristiano Machado. Então esse complexo vai dar várias alças, né, para a gente fazer todos os movimentos possíveis ali. Há outras obras de mobilidade em andamento na cidade? Por exemplo, Praça da Bandeira, já cá do outro lado, no Mangabeiras, o asfalto já foi quebrado lá. Nós estamos iniciando a obra em toda Afonso Pena, que é uma obra de revitalização, mas também tem um viés de mobilidade muito forte, né? Porque quando a gente traz aí a questão das faixas exclusivas, a questão
também da mobilidade ativa com as bicicletas, melhoria ali para quem está caminhando na avenida, né? Então, assim, é uma obra de urbanização, mas muito focada em mobilidade, né? Muito significativamente focada nisso. Nós temos obras de faixas exclusivas que a gente vem fazendo em parceria com a subsecretaria, com a Secretaria de Mobilidade, né? Então, são obras que privilegiam o transporte coletivo, né? Que garante com que você tenha uma previsibilidade de chegada no seu local de trabalho, que você tenha ali um volume significativo de pessoas transportadas por aquelas faixas. E nós estamos desenvolvendo, né, em fase final de licitação do projeto do BRT Amazonas, né, que é uma obra extremamente complexa, extremamente grande, mas que a gente já está adiantando aí os procedimentos para que a gente consiga já desenvolver o projeto e iniciarmos obras em sequência. Curiosamente, a gente não falou de metrô, não falamos, por exemplo, de monotrilho, nada que fosse alternativo ao asfalto, digamos assim. Isso não está no radar da Prefeitura? Bom, a parte do metrô, a gente já tem uma concessão para iniciativa privada, né? Então, tem um planejamento que é desenvolvido junto com o Estado, com participação também da Prefeitura, né? Onde é que você vai ter desenvolvimento aí, na primeira vertente da linha 2, que precisa de ser pensado junto com a mobilidade de toda a cidade, isso está acontecendo, né? Então, assim, o metrô já existe uma perspectiva para ele, né? Uma perspectiva de expansão. Da linha 2, fazer a linha 2. Fazer a linha 2 Barreira e outras linhas precisam ser pensadas, tal, mas esse planejamento ele é muito focado na parte de mobilidade, junto com o Estado e a Secretaria de Mobilidade da Prefeitura. Curiosamente também, e o telespectador pode estar estranhando, nós não falamos nada do anel rodoviário, por exemplo, e de outras obras que foram muito comentadas recentemente pela Prefeitura, mas é porque, na verdade, isso se trata de um outro projeto e de uma outra fonte de financiamento. Na verdade, assim, nós temos várias obras, né, acontecendo, então se a gente pensar em todo o conjunto de obras que está acontecendo na cidade, a gente demandaria muito tempo e explicações, né, que eu acho que isso que é interessante, a gente explicar, né, explicar o que está acontecendo, não só falar, isso aqui é a Praça das Vagas, mas demonstrar o que é. O anel rodoviário é uma negociação que está sendo feita junto com o governo federal. Ela está bem adiantada, a negociação, nós já apresentamos os projetos, nós estamos refinando os projetos, né, junto com o DENIT, isso é necessário, as equipes técnicas sentarem à mesa, estabelecerem quais são as regras, né, porque o financiamento é do governo federal, então as regras são deles, então a gente precisa enquadrar o nosso projeto nas regras deles. Que é a obra do PAC. É isso, exatamente. Não, é uma obra que está sendo financiada pelo PAC, pelo governo federal, e tem todo um trâmite que precisa ser percorrido e isso precisa ser demonstrado tecnicamente, né? E é o DENIT que diz, BH, vocês têm que fazer fazer assim, isso, o seu projeto tem que ter esse raio de giro, essa parte de drenagem sua tem que ser desse jeito, sua sinalização tem que ser assim, isso, a segurança viária tem que ser desta maneira. Então, a gente vai adequando os projetos em função daquilo que eles determinam, isso é um processo natural. Isso não é... Todo projeto tem isso, né? Obviamente, se é financiado por outro agente, então a Prefeitura tem que se adequar às regras desse agente, né? Então, a gente já está acostumado com isso já acontece. As equipes estão trabalhando em conjunto, nós temos uma abertura total junto com o diretor-geral do DENIT, junto com a equipe do Ministério do Transporte, para que a gente faça o mais rápido possível e a gente consiga já iniciar as intervenções no anel rodoviário. Então, isso está em andamento? Está em andamento. Porque ficou uma impressão ruim assim, para as pessoas, porque o presidente Lula teve a cirurgia, acabou não vindo a Belo Horizonte, mas isso não impediu que os trâmites burocráticos e administrativos e operacionais, né, de projetos andassem. Exatamente. Isso está acontecendo. Está acontecendo. Nós temos uma previsão, dá uma notícia bacana aí. Olha, o nosso maior esforço que a gente começa a quebrar o anel? Nós queremos começar a quebrar o anel assim que terminar o período de chuva. Então, a gente tem que fazer um de trás para frente, né? Assim, 1º de abril, a gente precisa pensar um de trás para frente, né? Tá. O nosso maior esforço agora é para que a gente consiga fazer a adequação do projeto, igual eu estava comentando, e a gente consiga assinar o convênio de repasse, de recurso. Então, a gente vai ter dinheiro garantido e o projeto aprovado. Pronto, posso licitar. Esse para a gente é o melhor resultado que a gente pode esperar. E a gente quer isso esse ano ainda. Então, por isso que a gente está se esforçando. 2023 ainda. 2023. Esse é o nosso desejo, né? Que a gente consiga fazer essas duas conclusões. Aí, licitação tem prazo geralmente uns 90 dias? Exatamente. Aí dá no início do período chuvoso. Ah, tá.
E aí... Não, melhor, no início do período de seca, né? De seca, perdão. Exatamente. E aí sempre tem recurso, aquelas coisas. Então, assim, na verdade, vamos ter que ter um pouco de paciência ainda com o anel rodoviário. Não, mas 90 dias já estaria ali com os recursos. Com recursos? É porque o recurso geralmente é 5 dias úteis. Se não judicializar. Se não judicializar. A gente vem observando, porque não é a primeira licitação, nós fizemos várias licitações, que, embora haja recurso, a gente observa um pouco processos judiciais. Né? Então, a gente não sofre muito com a judicialização dos nossos processos licitatórios. Entendi. É óbvio que isso pode acontecer, né? Mas, por enquanto, a gente está tendo sucesso nos nossos certames. Para a gente terminar, assim, considerando tudo isso, pelo que passamos aqui nesse papo, que cidade o senhor vislumbra nos próximos anos para Belo Horizonte? Olha, a gente tem que vislumbrar uma cidade que seja democrática, né? Uma cidade que a gente tem espaço para todos, uma cidade que ela tenha uma boa mobilidade, que as pessoas possam chegar em casa no menor tempo possível, chegar no seu destino no menor tempo possível, com segurança, uma cidade que seja mais resistente, mais resiliente aos eventos climáticos, que nos preocupa, né? A gente está observando nos últimos anos, tanto na perspectiva de climatologia da própria cidade de Belo Horizonte, mas também no entorno de Belo Horizonte, no entorno do país, os efeitos climáticos eles estão sendo mais severos, então a gente precisa de trazer segurança para as pessoas, para que a chuva não seja um transtorno, mas sim uma dádiva, né? E a gente precisa trabalhar também numa cidade onde é que a gente consiga urbanizar áreas que ainda carecem de infraestrutura, né? Então, um exemplo muito positivo que o prefeito Fouad nos deu a possibilidade, né, junto com o governo Lula, é do Minha Casa Minha Vida, né? A gente tivemos aí a boa notícia que todo pleito que Belo Horizonte pediu, solicitou, foi aprovado. Então, nós estamos falando de mais de 3 mil unidades habitacionais, mais de 500 milhões em investimento, né? Então, todo esse conjunto de intervenções que o setor de obras públicas pode fornecer e de benefícios para a cidade, eu acredito que vai fazer com que a cidade de Belo Horizonte ela cresça, né? Eu acho que esse que é o nosso objetivo. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Uma entrevista muito esclarecedora, né? Para a população entender um pouco que Belo Horizonte é essa que nós vamos ter em breve. Viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. E a você que nos prestigiou com a sua audiência, muito obrigado também pela sua atenção. Espero que também tenham gostado. E a gente tem um novo encontro no sábado que vem, combinado? A íntegra desta entrevista você lê amanhã na edição do Jornal Estado de Minas. Um abraço. Tchau.